história do pensamento keynesiano do século XX, né? A gente pode entender que houve o surgimento das ideias keynesianas com o que a gente convenciona chamar de revolução keynesiana, que atinge seu ápice talvez nos 50, nos 60, na época gloriosa chamada época gloriosa ou anos dourados do capitalismo, começa a perder um pouco de força com a inflação dos anos 70 e com os ataques sofridos pelo Lucas, pelo Friedman, né, pelos novos clássicos. E diria que o momento mais difícil do pensamento keynesiano talvez tenha sido os 80 e os 90. Né? Eu fiz economia, estudei nos 90 num ambiente de fogo cerrado. Assim, as ideias keynesianas eram praticamente ridicularizadas até. Né? Eu comecei a estudar Keynes e, obviamente, desde logo me interessei e achei uma ferramenta de pensamento poderosíssima. Né? Mas ali, realmente, nos anos 90... as ideias keynesianas estavam sob fogo cerrado, né? Claro, na esteira do pensamento do Friedman e das medidas da Thatcher, do Reagan, né? do neoliberalismo, se vocês quiserem, né? Agora dá para usar o termo neoliberalismo com tranquilidade, porque o próprio FMI usou o termo neoliberalismo. Né? Tem um paper famoso, depois eu deixo a referência aqui do próprio FMI, que se pergunta, né, se o neoliberalism oversold, né? Houve na própria visão do FMI, houve uma supervalorização do neoliberalismo que está, obviamente, associado às medidas liberalizantes que a Thatcher tomou no Reino Unido, especialmente de privatização de serviços públicos, e nos Estados Unidos também, com o governo Reagan, né? Bom, conforme eu vinha dizendo, as ideias keynesianas perderam muita força nessa época dos 80, dos 90. Eu acho que elas começam a ganhar força nos 2000. Por um lado, há uma insatisfação generalizada com taxas de crescimento relativamente baixas, mas mais do que isso, muita desigualdade no mundo. Eu diria que a desigualdade é um fenômeno que começa a incomodar economistas e governos. A gente ainda teve um período, apesar da crise de 2000, 2001, ficou conhecida como a bolha .com, quando estourou a bolha da internet nos Estados Unidos, né? A bolsa americana, o Nasdaq, foi a 5.000, depois derreteu para 1.000. Isso provocou desaceleração do crescimento importante nos Estados Unidos em 2000, 2001, 2002 até 2003. Só que depois o crescimento voltou e houve um período de crescimento orquestrado ali com Europa, Estados Unidos e até mesmo o Japão, usando muita política keynesiana. Aliás, o Japão é um belo exemplo de uso de política keynesiana, e o próprio Greenspan, né, que era o presidente do Banco Central quando estourou a bolha.com, junto com o governo Bush, fizeram uso de políticas keynesianas no sentido de gasto público. Né? O Bush virou o orçamento americano, que era superavitário na era Clinton nos anos 90, virou para déficit, ou seja, o Bush fez políticas bastante expansionistas, né? O Bush filho, política fiscal, e política monetária também bastante agressiva na era Greenspan. Né? A resposta que o Greenspan deu ao estouro da bolha.com foi um corte de juros muito agressivo em 2001, 2002, combinado a uma política fiscal expansionista da era também da era Bush no governo. Né? Então foi o típico arranjo de política fiscal expansionista, política monetária expansionista. Então ali um pouco as ideias keynesianas já voltaram a ganhar força, né? Mas eu diria que o grande marco, a grande mudança foi a crise de 2008. A crise de 2008 nos Estados Unidos foi provocada por um estouro de uma bolha imobiliária sem precedentes, que fazia muito tempo, né? Se é que houve uma bolha já feita desse tamanho. Crédito sobre PIB, crédito imobiliário sobre PIB nos Estados Unidos atingiu mais de 70%, o preço dos imóveis dobrou em 6, 7 anos em dólar nos Estados Unidos. Então, tem até aquele filme que eu recomendo para quem não assistiu, Big Short, que conta como vários fundos de investimento ficaram ricos, inclusive apostando contra os imóveis. Nesse estouro da bolha, eles ganharam muito, muito dinheiro. Então, o que ficou conhecido como o período da grande moderação, que é um período de crescimento relativamente bom, estável, com inflação baixa, no que vai de 2003 até 2008, 2002 até 2008 nos Estados Unidos e no mundo, depois atropelado por esse estouro da bolha imobiliária. Né? Então se achava que o mundo vinha crescendo, que estava tudo bem, tudo sob controle, que os Estados Unidos crescia, que a inflação estava baixa, mas ali no subterrâneo se criava uma bolha imobiliária gigantesca, né? Com instrumentos derivativos de todo tipo para alavancar crédito, para turbinar crédito. Naquela época ficaram muito famosos os ninjas, que eram as pessoas que eram no income, no job, no asset, né? Que era o cara que não tinha emprego, não tinha renda, não tinha patrimônio,
mas ele conseguia um empréstimo de $300 mil no banco para comprar uma casa, né? E os bancos faziam isso porque eles ganhavam dinheiro meio que com uma ciranda financeira, em que o preço dos imóveis subia e quando o ninja dava um calote, o banco recuperava a casa e vendia a casa por um preço ainda mais caro. Bom, essa crise, que é uma crise clássica, né, do que a gente viu, de bolhas e crises, né, de expansão de crédito, aumento de preço de ativos, alavancagem no sentido minskiano, em que as empresas e os bancos e as famílias vão ficando muito devedores, com posições muito alavancadas, com muita dívida, muito mais do que eles poderiam tomar, isso atrelado a um aumento de preço de algum ativo, e depois vem uma correção, quando a capacidade de tomar mais dívida chega no limite, o preço dos ativos para de subir, eventualmente começa a cair, daí implode e a bolha estoura, né? Essa é um pouco uma história resumida de uma perspectiva keynesiana, minskiana, da crise de 2008. Então, pós-2008, há um retorno, aí sim, muito agressivo para as ideias keynesianas, né? O Fed, o Banco Central Americano, faz um programa maciço de injeção de moeda, a base monetária americana, que era de 800 bi de dólares, vai para mais de 2 tri. O Obama, que ganha, inclusive ele ganha nesse contexto de uma crise dramática nos Estados Unidos. Eu acho difícil entender a vitória do Obama, né, que não era, obviamente, favorito, a não ser por conta dessa crise enorme que se viu nos Estados Unidos em 2008. Então, a política fiscal do Obama foi fortemente expansionista, com mais de $1 trilhão de déficit público em 2009 e 2010, e a política monetária do Bernanke, que era o presidente do Fed na época, também fortemente expansionista, trazendo o juro para zero. O juro fica zerado nos Estados Unidos durante praticamente 5 anos, de 2008 até 2013. Então, mais aí um movimento muito, vamos dizer assim, ativo e agressivo de uso de política monetária e fiscal nos moldes do que pensava o Keynes, de todas as ideias keynesianas, né? O Bernanke, né, por ironia do destino, era o presidente do Banco Central quando estourou a crise em 2008, e ele era e é um dos grandes especialistas da crise de 29. Então ele foi rápido no gatilho ali de acionar essas políticas keynesianas de respostas à grande crise. Lembra que o desemprego nos Estados Unidos bateu 10% já em 2009 e 2010. Houve um pânico para quem viveu aquele momento, eu me lembro bem, né, já dava aula de economia, trabalhava no mercado financeiro, senti na pele, né, a capa das revistas, tinha uma capa da The Economist que era meio apocalipse now, assim, era uma pessoa que era o capitalismo na beira de um penhasco, né, então todo mundo falando, meu Deus do céu, aconteceu de novo a crise de 29, pouco também na linha do Minsky, can it happen again? Putz, todo mundo pensando e discutindo a possibilidade da crise de 29 estar se repetindo no sentido de haver uma grande depressão. O temor era que o mundo entrasse numa depressão prolongada de uma década, como foi o que se viu pós 28, 29, em que os Estados Unidos e o mundo ficaram estagnados, principalmente os Estados Unidos, até a Segunda Guerra Mundial, de verdade, né? As respostas foram muito keynesianas à crise de 2008 e intelectualmente as ideias keynesianas voltaram a ganhar terreno, ganhar espaço. Os policymakers, em geral, eles são mais rápidos e são mais keynesianos por necessidade mesmo. A crise e as dificuldades acaba tornando todos os policymakers, presidente do Banco Central, ministro da Economia, todos são keynesianos. Quando vem uma crise, eles ficam mais keynesianos ainda. Até, se quiserem, no Brasil, e o segundo grande golpe que trouxe à tona o pensamento keynesiano de novo foi o Covid, a gente pode até dar o exemplo no Brasil das respostas do ministro Paulo Guedes, que supostamente era um ministro liberal, mas ele deu respostas muito keynesianas para a crise. Tanto o Banco Central, que trouxe o juro no Brasil para a mínima histórica, quanto as medidas do Ministério, como o auxílio emergencial, por exemplo, o uso do BNDES, dos bancos públicos para tentar socorrer as empresas e assim por diante. Então, a crise de 2008 é um grande marco de retorno a Keynes, né? Houve uma explosão de livros e de literatura que saiu pós 2008, 2009, 2010, todos os livros do Minsky foram reeditados, houve uma retomada muito forte do pensamento keynesiano, porque na crise econômica, na crise macroeconômica, toda vez o Keynes ressurge, né? Então lembrem que ele vinha meio desabonado, meio esquecido nos 80 e nos 90, no começo dos 2000 começa a retomar, e 2008 traz de novo o pensamento keynesiano à tona, causa um abalo sísmico na teoria macroeconômica mais mainstream, mais ortodoxa, porque obviamente esses economistas não conseguiam explicar nada do que estava acontecendo, né?
E a gente vê um crescer da importância das ideias keynesianas de novo, no pós-2010, 11, 12, e esse movimento de verdade nunca parou, e com a crise do Covid em 2020, as ideias keynesianas voltam a ganhar ainda mais força, porque foi uma implosão econômica que a gente vê. O Covid ele estancou, né, ele criou um curto-circuito, né, para usar o termo da minha amiga Laura Carvalho no título do livro dela, ele criou um curto-circuito econômico em que as pessoas param de gastar, né, de tudo que a gente já viu. Elas param de gastar porque elas têm medo do que vai acontecer no futuro, elas têm medo se elas vão perder emprego, os empresários têm medo se a fábrica vai ficar completamente vazia, se ele vai conseguir vender também no futuro. Então há uma interrupção dos gastos. Com essa interrupção dos gastos há uma interrupção da renda, porque se ninguém gasta, nada é produzido, e se nada é produzido não há renda, e isso coloca a economia num círculo vicioso. Então há um curto-circuito do fluxo renda, demanda e produção. Há também um curto-circuito na esfera financeira, porque os devedores começam a ter dificuldades de pagar para os credores, só que os credores, por sua vez, também devem para outras pessoas, então também há um curto-circuito nesse fluxo de devedores e credores. E quem entra para salvar, de novo, nessa história toda é o governo, né? O governo fazendo políticas monetárias ainda mais agressivas. As respostas à crise do Covid foram ainda mais agressivas do que as respostas dadas à crise de 2008. Então, só de política monetária, para você ter uma ideia, o Banco Central americano imprimiu mais de 3 trilhões de dólares em 2 meses. Então, a base monetária americana, que era pequenininha, de 800 bi antes da crise de 2008, explode para 3, 4 tri depois, em 2010, 11, 12, 13, e aí ela se estabiliza a partir de 2013 e 14, no que os economistas chamaram do quantitative easing, né? Eu brinco que o quantitative easing é um eufemismo para dizer que imprimiu dinheiro e injetou na economia. Mas o fato é que ela se estabiliza, vai a 4 tri e até começa a cair um pouco depois de 2015 e 2016. Os bancos centrais, o Banco Central americano principalmente, começa a reduzir a base, tirar um pouco do dinheiro em excesso. E isso que eu estou contando vale também para o Banco Central europeu e para o Banco Central japonês. E o mundo vinha nessa trajetória de uma lenta contração dos balanços, de redução da quantidade de dinheiro que tinha sido colocado na economia, até ser atingido pelo Covid. No Covid, rapidamente os bancos centrais revertem toda essa política. O Banco Central americano, por exemplo, que tinha o balanço em 3 trilhões e meio de dólares impressos, dobra para 7 trilhões em 2 meses. Então, há uma resposta ainda mais keynesiana à crise do Covid, e o governo americano, na gestão do Trump, passa a praticar um déficit público de 2 trilhões de dólares no ano de 2020. A dívida pública americana vai acima de 100% do PIB. De novo, isso se aplica para o Brasil, isso se aplica para a Europa, para o Japão, para a Ásia, para a China. Eu costumo brincar que a China sempre praticou políticas keynesianas, uma espécie de um New Deal permanente, né? Um dos grandes segredos para se entender a China é imaginar que ela nunca saiu do New Deal, né? Ela montou o New Deal ali a partir do início dos 90 e está há 30 anos no New Deal dela. Então o mundo tem uma virada keynesiana ainda mais forte. A gente chega no final da crise do Covid, na quadra histórica de 2020, 2021, com as ideias keynesianas, a meu ver, ganhando muita força, recuperando o espaço perdido nos 80 e nos 90 e causando, inclusive, esse abalo sísmico nas ideias macroeconômicas do mainstream, dos pensadores mais ortodoxos, né? Para dar um exemplo, aqui no Brasil, o André Lara Rezende, que tem sido um crítico ferrenho dessa teoria mais ortodoxa, mainstream de macroeconomia, que não é usada na prática, ela é só ensinada nas faculdades, especialmente nos mestrados e doutorados, né? Ele já decretou, numa palestra dele recente no INSPER, ele decretou a falência da macroeconomia, do pensamento macroeconômico, se referindo, obviamente, não ao pensamento macroeconômico keynesiano, esse sim que funciona bem, né? Está aí há mais de um século funcionando, mas o pensamento macroeconômico não keynesiano, de toda aquela linhagem Friedman, Lucas, Prescott, né, a galera do Real Business Cycle. Então essa é uma história resumida da ascensão, queda e nova ascensão do keynesianismo e do pensamento keynesiano. Então isso resume bem essa visão. E quando a gente olha para trás, para o século XX, não dá para explicar a dinâmica da economia do século XX sem ter em mente essas ideias, né?